Deus abençoe a vida de vocês. Bom, gente, essa pergunta que eu vou responder, ela já é uma pergunta para mim superada. Por quê? Porque não adianta, por mais que hajam insistências em forçar uma interpretação bíblica, nós não encontramos, tá, para essa questão, basicamente no Novo Testamento. Bom, e qual é a pergunta que eu venho responder aqui? O cristão deve dar o dízimo? Primeiramente, nós precisamos entender o seguinte, que o dízimo foi instituído dentro de um cerimonial judaico e não cristão. Ou seja, o dízimo foi instituído para a manutenção e o mantenimento de todo o sistema sacrificial do templo do Antigo Testamento, do templo judeu. Esse templo precisava de dinheiro para ser mantido, e o dízimo era uma forma de mantenimento do templo judaico, certo? E como funcionava a distribuição do dízimo no Antigo Testamento? Funcionava da seguinte forma: uma parte do dinheiro arrecadado era para a manutenção do templo, outra parte para o sustento de órfãos e viúvas, e outra parte era para os sacerdotes ou levitas, que eram músicos ou pessoas que serviam no templo. No Novo Testamento, porém, não há qualquer referência, por exemplo, de que o cristão deva dar o dízimo. Nós não temos ali nem Jesus e nem os seus apóstolos incitando ou incentivando a prática dizimista. Por quê? Porque isso era uma coisa feita com Israel. Por exemplo, o livro de Malaquias 3 e 10 era um pacto, uma ordenança a Israel e não à igreja que surgia no Novo Testamento. Talvez a você que esteja assistindo este vídeo, talvez você cite o caso de livro de Hebreus 7, ali de 1 a 10, você cite que Abraão deu o dízimo, mas Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque prefigurava a Cristo. Se nós estudarmos a história de Abraão dar o dízimo a Melquisedeque, nós vamos ver o seguinte: Abraão, primeiramente, não deu o que era dele. Ele deu o que era despojos de guerra. Ou seja, quando o rei de Sodoma e de Gomorra foi guerrear contra o rei Quedorlaomer e outros reis, o rei de Sodoma foi preso, juntamente com ele o sobrinho de Abraão. Abraão, ao saber que o seu sobrinho e o rei de Sodoma haviam sido presos, juntou seus servos e foi guerrear contra Quedorlaomer. Abraão venceu a guerra e libertou o rei de Sodoma e também o seu sobrinho. Em agradecimento a Abraão, o rei de Sodoma queria dar tudo aquilo que havia sobrado, os despojos de guerra, para que Abraão ficasse com ele. Só que Abraão se recusou. Abraão encontrou, então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão, como uma forma de agradecimento, então, pegou daquilo que sobrou dos bens do rei de Sodoma. Ele não pegou, veja bem, ele não pegou tudo para ele. Ele pegou e retirou 10% de todo o bem recuperado do rei de Sodoma e deu a Melquisedeque, como uma forma também de agradecimento a Deus, e ao sacerdote Melquisedeque. Reparem bem que nessa história nós vemos que Abraão deu o dízimo, mas primeiramente ele deu o dízimo de quem? Primeiramente Abraão deu o dízimo dos bens do rei de Sodoma. Ele arrecadou ali 10%, o rei de Sodoma ofereceu para ele que ele ficasse com tudo, Abraão se recusou, o qual apenas retirou 10% dos bens do rei de Sodoma, e esses 10% ele deu então a Melquisedeque. De quem eram os bens? Do rei de Sodoma. Quem tirou o dízimo de 10%? Abraão. E a quem ele entregou? A Melquisedeque. Então observem que usar essa passagem para tentar provar que o cristão deve dar o dízimo é uma tremenda furada. Porque se nós formos usar essa passagem, então nós podemos dizer que qualquer dinheiro que seja roubado ou um dinheiro que seja de uma outra pessoa, nós poderíamos dar, não é? Então é um exemplo furado nós usarmos essa passagem aí, tá? E fora essa passagem, nós
não vemos qualquer outra menção de que o cristão deva dar o dízimo, né? Há uma passagem que as pessoas também tentam forçar uma interpretação, é a passagem que Jesus fala para os fariseus: vocês fariseus que dão o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças. Gente, está claro ali que Jesus Cristo não está falando e nem está afirmando que ele dá o dízimo e que nem os seus apóstolos, os seus discípulos davam o dízimo. Isso é apenas uma citação, mas o que nós percebemos são inúmeras pessoas tentando provar que o cristão deva dar o dízimo. O mais engraçado é que quando se trata de viver a lei integralmente, os cristãos ignoram o Antigo Testamento, né? Os pastores, porque essa palavra que eu me dirijo são os pastores, que dizem que não vivem mais na lei e sim na graça, mas quando se trata de tirar dízimo, eles vão para o Antigo Testamento e buscam uma forma de tentar provar que o cristão deve dar o dízimo. Então está mais do que claro aí de que o dízimo é uma coisa da lei e não uma coisa da graça. Mas espera aí, por que os pastores não ensinam na igreja que o dízimo é uma coisa da lei? Eles não ensinam na igreja simplesmente porque a renda deles vai cair, meu amigo. Simplesmente que se eles ensinarem na igreja que o dízimo não é obrigatório no Novo Testamento, eles vão viver do quê? Me diga, do que eles vão viver, né? Então a verdade é essa: o dízimo era uma coisa da lei e não uma coisa do Novo Testamento. Nós temos algum templo judaico aqui para sustentar? Nós fazemos algum sacrifício aqui? Não, nós não fazemos, né? O templo judaico ele nem sequer existe mais. No lugar do templo judaico hoje há uma mesquita, né? Os sacrifícios feitos no templo foram paralisados. Nós não temos mais esse ritual no templo judeu. Isso foi instituído para judeus e não para cristãos. Então, se alguém vier dizer para você que você deve dar o 10% porque está na Bíblia, explique para ele o seguinte: que o povo de Israel era governado por diversas leis, dentre essas leis o dízimo, que foi incorporado à lei judaica, né? E que esse dízimo fazia parte do ritual cerimonial do templo judeu. Isso era para a manutenção do templo judeu e não para a igreja, né? Paulo diz em Coríntios: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que contribui ou o que ajuda com alegria. Então a igreja vive de contribuição voluntária, vive de oferta voluntária. Aquilo que a pessoa realmente sentir no coração de ajudar, ela deve ajudar. É a oferta da viúva pobre que Jesus falou, né? Enquanto todo mundo dá aquilo que sobra, ela deu todo o seu salário, né? E aquilo foi o maior que ela pôde dar. Ela jogou lá umas 2, 3 moedinhas e Jesus falou que na verdade ela deu mais do que todos aqueles que davam, porque ela deu com alegria, certo? Então, meu amigo, nós temos essas determinações no Evangelho, e o que está no Evangelho nós não podemos inventar. Nós não podemos dizer que Jesus disse quando Jesus não disse, que a Bíblia disse quando ela não disse. Que Deus abençoe a todos, né? E que vocês possam então refletir acerca desta palavra. Que Deus abençoe a todos. A você que chegou agora, você pode dar um play, né? E voltar a assistir o vídeo desde o começo, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês.